Olá, meus queridos, meus alunos, minhas alunas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno, professor de História. E eu estou aqui porque vocês sabem que esse ano, 2020, nós comemoramos o tricentenário de Minas Gerais. É isso mesmo, 300 anos de Minas Gerais. E nesse regime de aulas à distância, né, do REAMP, de atividades remotas, não presenciais, nós estamos executando as atividades através dos PETs, Plano de Estudo Tutorado. E em comemoração aos 300 anos, o governo do estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Educação, lançou o PET 300, o Plano de Estudo Comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Esse PET 300 traz um pouco da história, da cultura, da gastronomia, dos dados do estado de Minas Gerais. E também algumas atividades que depois nós vamos esclarecer aí, os professores vão explicar para vocês como fazer essas atividades. Hoje eu gostaria de dar minha contribuição, contando um pouco mais, de maneira resumida, né? Não dá para detalhar tudo, mas de maneira resumida, trazendo um pouco da história de Minas Gerais nesses últimos 300 anos para vocês. Tá certo? Então, espero que vocês possam aproveitar essa aula e o material que nós vamos utilizar agora vai estar disponibilizado aqui embaixo, num link de acesso. Você pode baixar esse material e acessá-lo quantas vezes quiser. Então, pessoal, 300 anos de Minas Gerais. Só não é pouco tempo, não, ué. Já são 300 anos de Minas Gerais. Mas a história desses 300 anos começa muito antes dos 300 anos. Na realidade, muito antes da chegada dos portugueses, dos europeus ao Brasil. A história de Minas Gerais começa com sua população nativa, os indígenas, os povos que já viviam em nosso território antes mesmo da chegada dos europeus. Afinal de contas, a história não é a história europeia. A história é a história dos seres humanos, é a história do homem. E os indígenas, como seres humanos, assim como nós, fazem parte da história. Então, vale destacar que a região que hoje nós conhecemos como Minas Gerais, né, o nosso estado, já era povoado desde os primórdios, lá nos povos primitivos, por essas tribos, por esses povos, pelas aldeias, pelas comunidades indígenas, né, as comunidades nativas do Brasil. Esses povos eram variados e diversos, né? Aqui eu cito alguns para vocês que compunham as etnias que viviam em Minas Gerais. Os povos Chacriabás, Machacalis, Aranãs, Puris e entre vários outros, né? Várias outras etnias viviam em nosso território antes mesmo da chegada dos europeus. Portanto, está aí o primeiro elemento constituinte do que é ser mineiro. Ser mineiro é reconhecer que nós temos uma tradição indígena, sim. A maioria das pessoas pensam que os indígenas estão restritos à região amazônica, à floresta amazônica, mas não. Na nossa região haviam também diversos povos indígenas e aí está a presença de algum deles, né, estava aqui no nosso território, e aí está algumas referências a esses povos, tá certo? Então não se esqueçam disso, Minas Gerais também tem uma tradição indígena. A partir da chegada dos europeus, né, especialmente no século XVI, já se iniciaram algumas expedições rumo ao interior do Brasil, onde hoje é a região de Minas Gerais, em que esses aventureiros, né, mais tarde conhecidos como bandeirantes, que saíam lá do litoral de São Paulo, da capitania de São Vicente, esses bandeirantes já percorriam o interior de onde hoje é o estado de Minas Gerais em busca de ouro e pedras preciosas.
Eles já estavam em busca das riquezas da terra, afinal de contas, essa era uma das justificativas para a colonização. Um grande exemplo desses episódios de expedição rumo ao interior do Brasil, onde hoje é Minas Gerais, foi o caso do famoso bandeirante Fernão Dias Pais Leme. O Fernão Dias, como era conhecido, buscava esmeraldas e na busca por essas esmeraldas, ele acabou fundando vilarejos, vilas, né, povoados no interior das Minas Gerais, né, do que seria mais tarde a capitania das Minas Gerais. Um exemplo é a cidade de Bituruna, no sul de Minas, que teria sido fundada pelo Fernão Dias lá no século XVII. A cidade de Bituruna, que já tem mais de 300 anos, conta com um monumento, como vocês podem ver logo aqui abaixo nessa imagem, né, a imagem inferior, vocês podem ver um monumento em homenagem ao seu fundador, que seria o Fernão Dias. Acima, né, uma pintura do Fernão Dias, uma representação dele. Então, a região mineradora já passou a ser povoada, já era alvo, antes mesmo de surgir a capitania de Minas Gerais, ainda nos séculos XVI e XVII, já era alvo das intenções desses bandeirantes, dessas expedições para exploração, reconhecimento do interior do território brasileiro. Tá bom, pessoal? Mas a história mineira começa a se desenvolver de fato e ganhar contornos próprios com a notícia da descoberta do ouro no final do século XVII. Ali por volta de 1694, a notícia da descoberta de grandes jazidas, grandes minas de ouro, especialmente na região do sul de Minas, né, do centro-sul de Minas, chamaram a atenção de muitas pessoas. Chamaram a atenção de outros bandeirantes, chamaram a atenção de aventureiros que viviam aí espalhados pelas mais diversas regiões da colônia, do Brasil, né? E também, obviamente, chamaram a atenção da coroa portuguesa, né? Do governo de Portugal. Afinal de contas, o Brasil era uma colônia e Portugal via no Brasil a possibilidade, né, especialmente aí com o ouro, de recuperar a sua economia. A economia portuguesa estava em crise, estava em decadência e a descoberta do ouro era uma oportunidade muito boa para Portugal se recuperar. Essa notícia se espalha, dando início ao que nós chamamos de ciclo do ouro. A gente já sabe que antes disso vinha ocorrendo o ciclo do açúcar, o primeiro ciclo foi o ciclo do pau-brasil, e agora chegava a vez do ciclo do ouro, e durante esse período da história colonial, durante esse período de desenvolvimento do Brasil, Minas Gerais vai ocupar um lugar de destaque. Afinal de contas, Minas era a maior região mineradora, né? Minas Gerais era a região em que havia a maior parte da mineração do ouro. Eu digo maior porque não era única, tá bom? Outros estados, que mais tarde viriam ser Goiás, Mato Grosso, também passaram por isso. Mas nesse momento, a região de Minas Gerais é destaque na história do Brasil. Alguns anos mais tarde, outras partes da região mineradora também vão ficar famosas pela descoberta não do ouro, mas das suas grandes jazidas de diamante, que é o caso da cidade próxima aqui de onde nós estamos, Bocaiúva, né? Nós estamos aqui em Bocaiúva, da cidade de Diamantina, uma região também voltada para a mineração, especialmente a mineração dos diamantes, que também chamou a atenção de Portugal. Tudo isso era uma oportunidade incrível para Portugal lucrar na exploração do diamante, do ouro, e com isso vai se desenvolver a história do Brasil no século XVIII. E nesse século XVIII ele já começa, né, na região mineradora, passando por intensos conflitos e uma guerra. Os conflitos que existiam levaram à chamada Guerra dos Emboabas, um famoso evento na história do Brasil, em especial na história de Minas Gerais. Por quê?
Os bandeirantes, os descobridores originais, né, das minas de ouro, eles queriam que o território minerador fosse exclusivo para eles. Contudo, aventureiros de outras regiões, também sabendo dessa notícia do ouro, decidiram arriscar e se embrenhar nessa região a fim de minerarem e ganharem a vida, né, e poderem ficar ricos e poderem prosperar rapidamente. Esses aventureiros ficaram conhecidos como emboabas, daí o termo Guerra dos Emboabas. O embate entre esses dois grupos, né, bandeirantes que já vinham adentrando esse território há muito tempo, e emboabas, aventureiros que vinham de fora para explorar o ouro e as pedras preciosas, esses dois grupos entraram em confronto. E em 1709, esse confronto se transformou no que nós chamamos de Guerra dos Emboabas. Essa guerra é uma guerra sangrenta, violenta, como a gente pode ver nesse quadro, nessa pintura logo acima aqui, ó, na imagem superior. Essa guerra colocou esses dois grupos em oposição, gerou muitas mortes, muito confronto, levando a coroa portuguesa a intervir nesse conflito. Nesse conflito, os emboabas venceram e passaram a contar com o direito de também explorarem a região mineradora. Portugal, então, criou, para também amenizar o conflito, criou a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Prestem bem atenção, em 1709 foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Era uma capitania apenas, que corresponde nesse mapa aqui, na imagem inferior, a essa área maior aqui, ó, nesse tom mais rosa, né, um tom mais escuro aqui de rosa. Essa era a grande capitania de São Paulo e Minas de Ouro, certo? A partir de então, Portugal, né, com a notícia do ouro, vai impor um rígido controle na mineração. O que é que eu digo como rígido controle? Portugal vai fiscalizar intensamente a extração de ouro. Por que Portugal fiscaliza com intensidade a extração, a exploração do ouro? O objetivo de Portugal era coletar os impostos desse ouro. Todo o ouro extraído deveria ser levado às casas de fundição portuguesas, onde Portugal iria cobrar o imposto conhecido como quinto real. Esse imposto, chamado de quinto real, era o equivalente a 20% do ouro extraído. Portanto, um quinto ou 20% de todo o ouro extraído na região mineradora pertencia a Portugal a título de imposto. E quem não pagasse esses impostos poderiam sofrer com a chamada derrama. A derrama era uma cobrança forçada e, por vezes, violenta dos impostos. Quem não pagasse os impostos a Portugal poderia perder todos os seus bens, todos os seus patrimônios como forma de pagamento. Então a coroa poderia confiscar as propriedades das pessoas para pagar as suas dívidas em imposto. Isso já começa a gerar nos colonos da região mineradora uma insatisfação com a coroa portuguesa. Alguns anos mais tarde, mais precisamente 11 anos depois, no ano de 1720, para garantir ainda mais o controle sobre uma mineração que se expandia, que avançava e que prosperava, Portugal decide, a coroa portuguesa decide desmembrar, dividir a capitania de São Paulo e Minas de Ouro em duas. Eles vão criar a grande capitania de São Paulo, como vocês podem ver no mapa, e uma capitania menor, aqui em lilás, que é a capitania de Minas Gerais. Assim, em 1720, teria surgido o nosso estado. Por isso, agora em 2020, nós comemoramos os 300 anos, porque teria sido efetuada a criação de fato da capitania de Minas Gerais em 1720
por ordem da coroa portuguesa, que queria reduzir essa área para facilitar ainda mais a fiscalização, o controle e a criação de regras cada vez mais rígidas, cada vez mais duras na exploração do ouro. A capital da nova capitania, criada aí pela coroa portuguesa, vai ser a cidade de Vila Rica, que hoje nós conhecemos como Ouro Preto. Essa teria sido a primeira capital de Minas Gerais. Nesse processo de mineração, nós temos uma outra parte importante da formação do povo mineiro. Além dos indígenas que já existiam, e agora dos colonos que exploravam e dos aventureiros vindos de outras nações, até mesmo de Portugal, que exploravam o ouro, nós temos também a presença em massa de muitos negros escravizados. Afinal de contas, a atividade mineradora exigia uma grande mão de obra, muito trabalho precisava ser feito. E na época, os negros, na condição de escravos, foram a mão de obra utilizada, em grande maioria, para a exploração do ouro, para a extração desse ouro e de pedras preciosas na região mineradora. E a presença deles foi uma parte importante na formação social mineira, ou seja, os negros eram um elemento da sociedade mineira, infelizmente na condição de escravos, mas ainda assim parte da sociedade mineira, e com isso contribuíram na formação cultural e étnica de nós mineiros. Ser mineiro, portanto, envolve reconhecer as nossas tradições e ancestralidade indígena, a contribuição e a presença de europeus que desenvolveram essa atividade mineradora em nosso território, mas também a presença significativa dos negros na formação do que é ser mineiro, na cultura, na etnia do povo mineiro. Além das aldeias, das tribos indígenas, surgiram também outro tipo de comunidade. A comunidade de negros fugitivos ou negros libertos, que acabavam deixando as cidades que vinham surgindo e crescendo e buscando apoio mútuo entre si e formando as primeiras comunidades que nós chamamos de quilombolas na região mineradora. Então, diferente das aldeias indígenas, as comunidades quilombolas são comunidades de negros que eram ou fugitivos da condição de escravo ou já tinham sido libertos, já eram negros alforriados, mas que não queriam viver no meio da sociedade mineradora, queriam desenvolver-se ali de maneira mais isolada, formando as comunidades quilombolas. Esses povos de origem africana que foram escravizados na região de Minas Gerais e também na região, em todo o Brasil, na região Nordeste, eram muito utilizados lá no trabalho da cana-de-açúcar, dos engenhos, e agora na região mineradora. Esses povos de origem africana contribuíram de maneira significativa e importante para a miscigenação do povo brasileiro e automaticamente do povo mineiro. Essa miscigenação característica do nosso povo. Também contribuíram na formação do sincretismo religioso, ou seja, da mistura das tradições religiosas, as tradições africanas, da Umbanda, do Candomblé, com o catolicismo mineiro. Também contribuíram na cultura material, com instrumentos, com objetos, com arte de origem africana e também com a sua contribuição gastronômica. A culinária mineira muito tem de contribuição dos negros que foram escravizados aqui. Enquanto isso, a região mineradora crescia e prosperava, a corrida do ouro fez com que Minas Gerais crescesse e observasse, vivenciasse um surto populacional, um crescimento demográfico, urbano, muito importante para a história do Brasil. Não é à toa
que de todos os estados brasileiros, Minas Gerais é a que tem o maior número de municípios no país. 853, o maior disparado em todos os estados e Distrito Federal no Brasil é Minas Gerais. Minas Gerais é a que tem o maior número de municípios e, em parte, isso se explica por causa da mineração. Afinal de contas, os mineradores se aglomeravam em núcleos que foram virando cidades, em núcleos urbanos. Não era uma atividade rural, era uma atividade urbana. Então, as cidades mineiras foram crescendo rapidamente, além do que atraía muita gente em busca do ouro. Então, muitas pessoas passaram a viver nessas cidades. Isso é muito importante para a história do Brasil, porque vivendo nas cidades, passa a existir um comércio ativo no interior do Brasil, já no século XVIII. Então, mesmo não estando no litoral, Minas Gerais já era uma parte significativa do comércio brasileiro. O trabalho na mineração, como vocês podem entender, exigia muito tempo lá no garimpo de pedras e na mineração do ouro, muita mão de obra e muito tempo era demandado, fazendo com que a grande parte dessas pessoas não tivessem tempo para produzir aquilo que eles precisavam para a sua sobrevivência, para o seu abastecimento. Então, uma parte importante desse processo é o fato de que grande parte dos alimentos e dos produtos consumidos na região mineradora tinham que vir de outras regiões da colônia, porque em Minas não tinha tempo para produzir esses elementos, esses produtos, esses alimentos, certo? Porque os mineiros estavam dedicados à atividade mineradora. Com isso, surge a figura do tropeiro. O tropeiro, gente, é aquele cara que anda no lombo da mula, em um grupo grande chamado de tropa, por isso ele é tropeiro, né? Numa tropa de muares, né? De pessoas que cavalgam ali nas mulas, que vão fazer o trabalho, eu costumo dizer isso aos meus alunos, que eles vão fazer o trabalho dos correios naquela época. Eles vão fazer a entrega das coisas, dos produtos. Eles vão buscar de uma região para outra, eles vão fazer os fretes, né? Antes de haver caminhoneiros, antes de haver correio, antes de haver qualquer outro tipo de serviço de entrega, quem cuidava do abastecimento da região mineradora eram os tropeiros. Daí você já pode perceber a importância deles para a história do Brasil, né? Em especial para a história de Minas Gerais. Só que ali na frente a gente vai falar com mais atenção sobre os tropeiros. Agora, nós vamos perceber que já que as cidades cresciam, que nós temos algumas imagens, né, das cidades coloniais mineiras, Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, cidades importantes nesse processo aí de construção urbana, nós vamos entender como essas cidades conseguem ter construções tão parecidas, mesmo não estando tão próximas umas das outras. É que a construção dessas cidades foi orientada por um estilo arquitetônico da época, o barroco, a arquitetura barroca. De origem europeia, né, essa arquitetura chegou no Brasil aí no século XVI e XVII, mas vai se fortalecer principalmente no XVII e XVIII. No século XVIII, nesse surto de crescimento urbano de Minas Gerais, as grandes construções, as igrejas, os casarões, os edifícios e prédios públicos, né, vão ser construídos no estilo barroco. Por isso, esse conjunto arquitetônico de barroco corresponde hoje ao maior conjunto da arquitetura barroca do mundo. Minas Gerais possui o maior conjunto da arquitetura barroca do mundo. Esse barroco brasileiro, mais especificamente esse barroco mineiro, né, também associado ao estilo chamado de rococó nas artes plásticas, isso vai ser mais característico. Ele é evidenciado pela grandeza, pela simetria nas formas, pelo glamour, pelo luxo, pela exuberância.
pelo contraste das cores, cores fortes, né? Isso é importante. O barroco, o rococó, é uma parte importante da cultura mineira. Aqui nós temos elementos que foram alvo dessa arte barroca, né? A igreja em Congonhas, né? A igreja dos 12 profetas aqui, esculpidos em pedra-sabão, altares nas igrejas mineiras, né? Nas igrejas católicas de Minas Gerais, altares esculpidos em madeira, todo detalhados, porque detalhe é uma das grandes características do barroco, né? Tem muitos detalhes, simétricos esses detalhes, né? E eles também foram revestidos, esses altares em madeira, foram revestidos com folha de ouro, eles foram folheados a ouro. Esse dourado que vocês podem ver aí na imagem, não é tinta não, é ouro mesmo. Isso tudo para demonstrar a riqueza, a opulência, o glamour, o luxo da região mineradora, né? No auge do período aurífero. Né? O período aurífero é esse período de extração, de exploração do ouro. Entre esses artistas por detrás dessas obras monumentais e que são patrimônio cultural da humanidade, hein? A Unesco tombou o barroco mineiro, por exemplo, o Centro Histórico de Ouro Preto, a Unesco, a entidade da ONU, tombou como patrimônio cultural da humanidade. Tamanha a importância dessa cultura, dessa influência que Minas Gerais recebeu do barroco. O principal, maior mestre nessa arte, sem dúvida, foi o mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né, o famoso Aleijadinho, um mestre mineiro, né, um conterrâneo nosso, que foi um ícone, um gênio na arte do barroco. Esses profetas esculpidos em pedra-sabão na imagem acima foram obras do Aleijadinho. Avançando, como eu disse, eu iria falar com vocês sobre os tropeiros, né? E a responsabilidade que esses homens, no lombo de suas mulas, tinham em buscar produtos e abastecer, especialmente com alimentos, a região mineradora. E aí, um detalhe interessante é que esses tropeiros, na busca desses alimentos para abastecer a região mineradora, tinham que buscar alimentos não perecíveis ou alimentos de alta durabilidade, né, que tem uma duração maior. Afinal de contas, essas viagens poderiam demorar semanas. Eram viagens longas, longas distâncias, no lombo de uma mula, não eram viagens rápidas. Né? Eles avançavam poucos quilômetros por dia perante o que nós podemos fazer hoje, né, com os veículos que temos. Então, para garantir esses abastecimentos, eles buscavam esses alimentos que não fossem perecíveis, que sobrevivessem, que resistissem, melhor dizendo, à viagem longa. E aí, desses alimentos, eles também tinham que se alimentar durante a viagem. E foi aí que surgiu uma das receitas de maior sucesso da gastronomia da culinária mineira, o famoso feijão dos tropeiros, né? O feijão tropeiro, que constitui basicamente, né, pelo feijão, farinha, a carne seca, que também tinha uma durabilidade muito grande, e o torresmo, que é nada mais do que a pele do porco com a gordura do porco, que também tem uma alta durabilidade. Em muitos lugares ainda usada para conservar as carnes, né? A famosa carne de lata do sul de Minas é muito reconhecida aí na zona rural. Então, esses alimentos eram a base da alimentação dos tropeiros. E aí eles misturavam tudo isso, né? Misturavam a farinha, o feijão, a carne, o torresmo e virou o feijão tropeiro, né? Tudo de bom aí para nós mineiros. Quem é que não gosta de feijão tropeiro, né, gente? Na medida, pessoal, isso aqui é um tema complexo. Confidência Mineira, um dos grandes episódios da história de Minas Gerais e do Brasil. Na medida que a exploração do ouro vai decaindo, afinal de contas, o ouro não é um recurso renovável, ele é limitado, finito. Na medida que as minas iam sendo esgotadas,
né, as minas conhecidas no sul iam sendo esgotadas, na segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1750, uma crise do ouro vai começar a se instalar. A falta do ouro ficava cada vez mais evidente. Cada vez menos ouro eles conseguiam extrair. Contudo, a coroa portuguesa ainda exigia muito ouro para abastecer seus cofres e suas despesas altíssimas. Então, essas exigências continuavam muito altas e iam se intensificando, mesmo que a produção e a extração do ouro vinha caindo. Então, isso vai gerando ainda mais insatisfação nos mineiros, que, como vocês podem se lembrar, já estavam insatisfeitos lá atrás com excesso de fiscalização, com excesso de regras, com excesso de proibições. Agora, mais essa. Além do excesso de proibições e fiscalização, eles vão ter que pagar ainda mais impostos, vão ter que extrair ainda mais ouro no momento de crise em que o ouro estava em decadência. Então, diante desse cenário, um grupo da elite mineira, em 1789, tramava um plano para proclamar a independência de Minas Gerais. Eles estavam preocupados com a possibilidade da coroa decretar a derrama. Lembrem-se que a derrama era uma forma de cobrança de impostos muito dura, porque envolvia tomar todas as propriedades destes devedores, a ponto de deixá-los sem nada. Então eles temiam perder tudo que tinham. E como vocês podem ter percebido, eles fazem parte da elite, são pessoas que têm muitas posses. Então, com medo disso, eles decidem que era hora de separar-se de Portugal. Eles se inspiraram especialmente nos ideais iluministas que já vinham circulando na Europa no século XVIII e certamente tinham chegado na região mineradora, pois afinal de contas a região mineradora era uma região urbana, atraía muitas pessoas vindas de fora, especialmente da Europa. Então as ideias circulavam com maior velocidade do que antes. E também pelo conhecimento que eles tiveram acerca do movimento de independência dos Estados Unidos, ocorrido em 1776, ou seja, 13 anos antes. Um movimento que deu certo. As colônias norte-americanas conseguiram a sua independência da Inglaterra, separaram-se da Inglaterra e formaram um país independente, uma república inspirada nos ideais iluministas. Então, essa elite mineira tramava algo semelhante, proclamar a independência de Minas Gerais. Alguns autores afirmam que a independência que eles lutavam era pela independência de todo o Brasil e não apenas de Minas Gerais. Mas esse é um ponto controverso. Esse movimento, né, que buscava a independência e era tramado às escuras, à escondida, né, de maneira sigilosa, porque era crime cometer esse tipo de ato, e se Portugal descobrisse, seria muito dura a pena. Então, esse movimento foi chamado de Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira tem um detalhe trágico. Ela nunca aconteceu, pois ela foi delatada, ela foi denunciada por um de seus membros. Um dos Inconfidentes, um daqueles que estavam envolvidos no projeto da Inconfidência, um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o próprio esquema para a coroa. E com isso, os envolvidos, né, nesse plano que nunca veio a acontecer, foram presos, julgados antes mesmo de terem a oportunidade de executar esse projeto. De todos eles, né, que foram presos e julgados, haviam padres, haviam escritores, poetas, advogados, mineradores ricos e também alguns militares, como o caso do do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele era um alferes, né? O alferes é o equivalente a segundo tenente do exército, então ele era um militar. Tiradentes, que era militar na maior parte do tempo, trabalhava e atuava como militar, durante o tempo livre, ele realizava
ofícios de dentista, o trabalho de dentista, coisa que ele aprendeu com o tio dele. Por isso ele foi apelidado de Tiradentes. Tiradentes, nesse caso, né, Joaquim José da Silva Xavier, de todos os presos e julgados, foi o único a ser sentenciado e condenado à morte. Tiradentes foi morto e enforcado no dia 21 de abril de 1792, em praça pública. Os Inconfidentes tinham um lema e uma bandeira. Como vocês podem ver na imagem acima, era uma bandeira com um triângulo verde ao meio. Alguns afirmam que esse triângulo era azul, só que isso também é uma questão controversa. Com os dizeres em latim, libertas quais será também, o que significa liberdade ainda que tardia. Era isso que eles defendiam, né? A liberdade para Minas Gerais. Liberdade do quê? Liberdade do domínio português. Afinal de contas, Minas era uma capitania, parte de uma colônia de Portugal. Então eles não possuíam nenhuma autonomia, nenhuma liberdade para tomar as próprias decisões. As decisões sobre a região mineradora vinham de Portugal. Apesar desse movimento não ter dado certo, a Minas entrou para a história na luta pela liberdade, pela independência. Anos mais tarde, o Tiradentes, durante a proclamação da República, né, vai ser resgatado na história nacional como um herói da independência, como um herói da República. Vocês podem ver que 100 anos depois da sua morte, ele foi retratado de uma maneira caricata e de uma maneira polêmica também, e controversa, pelo pintor Pedro Américo, né, nesta pintura aí, do Tiradentes esquartejado. Uma pintura agressiva, né, dá algumas impressões ruins na gente, é verdade, mas ele foi retratado como um herói que sacrificou sua vida em nome da liberdade. Também um fato polêmico e controverso, mas nós não vamos aprofundar aqui não. A bandeira mineira foi resgatada dos Inconfidentes. A bandeira de Minas passou a ter o mesmo lema que a bandeira dos Inconfidentes, liberdade ainda que tardia. E o triângulo passou a ser da cor vermelha, bandeira que nós temos até os dias de hoje. Tiradentes também foi nomeado como patrono da Polícia Militar de Minas Gerais. Tanto é que no brasão da Polícia Militar, que geralmente fica ali na braçadeira do uniforme militar, é a figura de Tiradentes que está ao centro. Ele foi considerado o patrono da Polícia Militar, afinal de contas, ele era o militar que lutou pela liberdade de Minas Gerais. Isso faz com que a polícia se identifique muito com a história de Tiradentes, pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, lutar bravamente a ponto de entregar sua própria vida, a fim de manter e zelar pela liberdade de Minas Gerais. Por isso, eles o tomaram como patrono. Obviamente, pessoal, a história de Minas Gerais é muito longa, é muito grande. Minas Gerais sempre esteve envolvida nos principais acontecimentos do país. Revoltas, né, pedindo fim de monarquia, revoltas pedindo a proclamação da República, a participação mineira na República foi muito intensa. Quem não se lembra, ou quem nunca ouviu falar da chamada República do Café com Leite, uma aliança política entre Minas Gerais e São Paulo, né, para conduzir os interesses da nação. Minas Gerais sempre foi um estado de protagonismo ímpar, singular na história do Brasil. E isso tudo faz parte da nossa história. Além disso, já que a gente está tratando do que é ser mineiro nos dias de hoje, né? Minas Gerais continua sendo uma importante área mineradora. Não mais como era lá no século XVIII, né, o período em que o ouro era o principal minério a ser extraído do solo. Hoje, outros minérios ganharam atenção, outros metais ganharam atenção na mineração do nosso estado de Minas Gerais. É tão evidente isso que, infelizmente, em
em alguns momentos, nós testemunhamos na história mineira desastres, incidentes lamentáveis na nossa história, desastres sociais e ambientais, ecológicos, como o rompimento da barragem em Mariana e, alguns anos depois, o rompimento da barragem em Brumadinho. Esses rompimentos de barragem ocorreram em função da atividade mineradora, né, que na época foi negligente, foi irresponsável, né, com a fiscalização da estabilidade dessas barragens. E esses incidentes acabaram por manchar, deixar uma marca triste e lamentável na história de Minas. Mas ainda assim, evidenciam o quanto Minas é importante na atividade mineradora, né, até os dias de hoje. Isso nunca deixou de ser importante na nossa história. No século XIX, mesmo com o ouro em decadência, Minas Gerais passou a ter outro ouro, o ouro verde. O ouro verde, gente, é uma referência ao café que foi introduzido em solo mineiro no século XIX e ganhou terreno, transformando Minas Gerais num dos estados de maior importância na produção do café, até hoje. Até hoje, Minas Gerais está entre os estados que mais produzem café no Brasil. Isso é uma importante riqueza do nosso estado, do nosso povo e também da nossa cultura gastronômica, né? Quem não conhece cafezinho mineiro, quem nunca ouviu falar ou nunca experimentou o nosso cafezinho mineiro, né? Aquele café preto no coador, passado na hora, quentinho, saindo fumaça. É típico da nossa cultura, da cultura mineira. Além do café, rebanhos bovinos leiteiros, especialmente, né, não eram rebanhos de corte, mas especialmente os rebanhos leiteiros, foram introduzidos também nas Minas Gerais, tornando o nosso estado um dos maiores produtores de leite do Brasil. Por isso que na República ficou conhecida a política do café com leite. São Paulo, o maior produtor de café, e Minas, o maior produtor de leite, e também um dos maiores produtores de café. Na época, o segundo maior. Então, o leite veio contribuir claramente com produtos que são patrimônio de Minas. O queijo Minas, por exemplo, que é um patrimônio imaterial do Brasil. O queijo Minas é apreciado e valorizado em todo o território nacional. Quem nunca ouviu falar do queijo mineiro, né? Esse queijo aí saboroso. E também a nossa iguaria, né? O nosso carro-chefe, o pão de queijo mineiro. O pão de queijo que é inseparável da mesa do mineiro. Então, é tradicional e apreciado no mundo inteiro. Eu percebo que alguns estrangeiros, por exemplo, admiram e apreciam muito o pão de queijo. Então, isso a partir do rebanho bovino, leiteiro, né? Isso vai fazer parte da realidade mineira. O queijo, o pão de queijo, o cafezinho, o café com leite, tudo isso passa a ser parte da mesa do mineiro, né? Aquele dedinho de prosa, aquele cafezinho da tarde, tudo isso passa a fazer parte dos nossos hábitos. Minas Gerais também é um importante difusor de cultura no Brasil. Nós temos festas tradicionais, música regional, culinária típica, o frango caipira de Minas Gerais, né? Tudo isso é típico dos mineiros. A cachaça, as festas tradicionais, a festa do Piqui em Montes Claros, nossa vizinha aqui, a festa do Senhor do Bonfim em Bocaiúva e outras festas religiosas de tradição católica que são uma marca distinta do povo mineiro, a festa do milho e tantas outras pelo Estado, né? Tudo isso é uma evidência do que é ser mineiro, é uma clareza da diversidade do Estado de Minas Gerais, da riqueza cultural do nosso Estado, e não apenas da riqueza material. E sem falar, é claro, no mineirês, né? O nosso dialeto. Uai, ninguém pode deixar de falar mineirês, não, que mineirês é o que nos distingue. Quem nunca falou trem, chamou qualquer objeto sequer de trem, aquele trem ali, ó, né?
objetos passam a ser chamados de trem. Isso é o nosso mineirês. Minas Gerais, gente, possui um imenso acervo de patrimônio histórico e cultural, tanto material, né, nossos prédios, casarões, monumentos, esculturas, pinturas, certo? Registros históricos variados. Nós possuímos um imenso acervo cultural material e também um imenso acervo imaterial. As nossas festas folclóricas, o catopê, né, e tantas outras festas e processos, né, e, e elementos que compõem a nossa cultura imaterial. Tudo isso nos faz, obviamente, ter orgulho de sermos mineiros. Né? Ser mineiro é bom demais da conta. Bom, vocês podem ver aí, ó, eu como um bom mineiro, nascido, crescido, criado e que pretende ficar aqui em Minas Gerais por toda a minha vida, né? Eu amo Minas Gerais, né? Bom demais ser mineiro, sou. Eita, trem bom, bom demais da conta. Tá certo? Pessoal, essa foi uma pequena contribuição para que vocês pudessem ter acesso a um resumo da nossa história, um resumo do que é a história de Minas Gerais, algumas características dessa história. Espero ter contribuído com vocês. Espero que isso possa ajudá-los, auxiliá-los na execução das atividades aí do PET e na ampliação do nosso conhecimento, do nosso repertório e da nossa bagagem cultural. Tá certo? Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho. Espero que vocês estejam todos bem, né, nesse tempo de pandemia. Qualquer coisa que precisar, podem entrar em contato. Um beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.